Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Henrique do Antiplano. Tá tudo certo aí? Porque aqui tá uma merda, porque eu li Crossed e é só desgraça, mas vai ser coisa boa também, porque eu vou vir defender essa desgraça. Porque é uma obra super polêmica, super agressiva, super violenta, que muita gente fala mal, fala que não tem um roteiro bom, que não tem história, e eu discordo demais disso. Eu acho que muita gente tinha que ler esse quadrinho, cair nela por causa do Garth Ennis, né, que é o escritor. O Garth Ennis é um puto escritor, escreveu The Boys, escreveu o Justiceiro, escreveu o Preacher, inclusive, que eu tenho aqui. Mas eu caí justamente porque eu tava vendo a nova temporada de The Boys, eu não tava curtindo tanto. Tempo e espaço atual que eu estou, saiu o 6º episódio e eu curti muito. Foi o melhor episódio da temporada e eu acho que das outras temporadas, inclusive. Eu já tava meio pra lá de Marrakech com The Boys. E aí eu falei, vou ler o quadrinho do Garth Ennis. Comecei a ler e apaixonei assim. No começo eu tava meio... Eu curti muito, e aí eu vi Crossed, que eu já tinha ouvido falar há muito tempo atrás. Eu sabia que era um pesado, que era super, nossa, não sei o que é ruim, que não vale a pena ler. Eu falei, vou dar uma chance. Eu já tava meio com um hype bem baixo desse quadrinho, aí eu fui e, eu adorei. E aí eu falei, cara, preciso fazer um vídeo sobre isso. O Luiz não leu, então aí eu vim fazer sozinho. Pra quem não conhece, pra quem você que é novo no canal, antes de eu me introduzir, já saí começando a soltando verba aqui sobre o quadrinho. Eu sou o Henrique do Antiplano e a gente é um canal de quadrinho, de cultura, como diria o Luiz, o maior canal de cultura do mundo. Eu não tenho essa prepotência pra falar, mas ele fala e ele afirma e ele vai ter que sustentar a palavra dele. O único canal de cultura do mundo, o único canal de cultura do mundo, o único canal de cultura do mundo. A gente é o Antiplano, a gente produz muito vídeo sobre quadrinho, a gente quer produzir mais vídeos sobre filme, sobre literatura, inclusive começar a produzir conteúdo solos. Bom, se você é novo, siga a gente, curte que ajuda muito, comenta, e se for comentar, seja educado. Eu acho que vai ser muito legal comentar, porque lendo a obra, eu falei, essa obra é tão legal e ninguém tá falando muito sobre ela, eu quero trazer isso pro canal. E eu quero que mais pessoas consumam essa obra. Assim, lógico, é uma obra que você tem que ter um pouco de estômago. Eu lido de boa, talvez como eu falei outro dia num vídeo, porque eu ter feito cinema, talvez, eu sei que é tudo mentirada, né? É tudo mentira. Então eu não fico tão incomodado. Então eu sei que é meio que uma mentirada, mas eu sei que outras pessoas vão ficar mais incomodadas, porque é uma obra muito agressiva mesmo. Mas eu acho que é uma cortina de fumaça, eu já vou entrar um pouco nisso. E outra coisa, que é a última coisa que eu queria falar é, se você tem condição aí, torne-se membro do canal, vai ajudar muito a gente a continuar fazendo vídeo. A gente pretende fazer live com os membros, tem um grupo do Telegram, onde você pode ter mais contato com a gente, conversar. E a gente já está fazendo isso, que é convidar pessoas para participar do Melhores do Mês. E para quem não conhece, a gente faz todo mês um apanhado do que a gente leu, do que a gente consumiu, tudo. Tirei o CIS uma vez e eu falei no Melhores do Mês. Então é meio que uma brincadeira nossa ali que a gente faz todo mês. É isso. Vamos lá. Crossed, cara, uma obra incrível. Pretendo não dar tanto spoiler, pode ser que mais pro final eu revele algumas coisas, mas já aviso de antemão que pra mim não é uma obra que é sobre os eventos grandes que acontecem. Nossa, esse arco é incrível e tem uma jornada. Não, brilha meus olhos em Crossed a discussão que ele vai trazer e como que ele vai falar sobre nós humanos, sobre o que é ser humano, o que é buscar a nossa humanidade através da brincadeira que é o próprio Crossed. Eu queria também comentar, acabei esquecendo, eu só li o primeiro volume. Crossed ele é uma série gigantesca com várias histórias. A maioria são nesses pequenos volumes. Eu acho que tem um outro que é Ballads, né? Que é o Crossed Ballads. Quem souber mais me fala. E também me fala se você curtiu, se você acha que é pior. Mas enfim, tem um monte de histórias, mas assim, todas são meio fechadas. Todos esses volumes é tipo assim, começo, meio e fim desse grupinho. O primeiro volume é uma história fechada. E é o primeiro que ele produziu mesmo ali. Eu só li esse e eu já fiquei fascinado. O que eu quero falar tá nesse primeiro volume mesmo. Eu senti que o Garth Ennis, o que ele queria comentar ali, tá muito sucinto e muito direto, dando esse parênteses sobre a minha leitura. Quero ler os outros, mas, como eu falei, eu já tô lendo The Boys, então eu quero concluir. Inclusive, eu tô cheio de coisa pra ler, isso que é foda. Eu fui ler uma parada que eu nem tenho na minha coleção, tá ligado? Se é que você não entende. Vamos dar uma breve sinopse sobre o que é Crossed. Crossed ele vai ser bem genérico, na verdade, que é a história. É um apocalipse zumbi. Esse zumbi que eu acho que é o grande ponto-chave, porque ele é muito diferente dos outros zumbis que a gente já tem familiaridade. Vai ser esse apocalipse zumbi, esses sobreviventes, esse pequeno grupo de pessoas, sempre se escondendo, porque é muito perigoso estar ali. E são pessoas super normais, são pessoas cotidianas, assim, pessoas que, como eu e você, que nunca vão estar preparadas numa situação como essa, e vão tentar ali, dar o máximo, tirar leite de pedra pra ficar vivo. O foco realmente tá em 2 personagens, eu vou falar sobre uns outros, e os zumbis, né? Vou falar sobre o que eu queria dizer sobre os zumbis. Eles não são que nem zumbis padrão, por exemplo, The Walking Dead, que também tem quadrinho, é uma mídia igual, vai explorar o tema de apocalipse zumbi. Eu adoro The Walking Dead, eu acho o quadrinho fantástico, eu acho muito bom. A série nem tanto, adorava quando era mais novo. Mas o grande foco de The Walking Dead não está nos zumbis, né? Os zumbis eles vão ser a ferramenta que vai iniciar o que a história vai contar, né? Eles vão ser o causador ali do problema
e eles vão ser o que vão gerar as situações. É por causa deles que essas pessoas vão se dividir e vão criar pequenos grupos que vão se fechar. Mas o The Walking Dead, além da psique dos personagens, é como esses personagens vão se organizar em um grupo. Ele vai ser muito político, como o personagem Rick, ele vai tomando poder e ao mesmo tempo que ele não quer, ele vai criando um certo nacionalismo ali do grupinho dele, então meio que os grupinhos vão se fechando, e até essa coisa meio da crítica da propriedade privada, que o americano é tão fascinado, então vai ser grupos que vão se fechar ali, e eles vão se conhecer, então eles fazem parte, já o outro grupo não quero, então vai criar meio que uma sensação de meio que um imperialismo ali entre nações querendo competir. Embora eu ache um pouquinho já manjado, e eu acho que em Crossed é muito mais interessante, o Walking Dead tem essa coisa de que os monstros são os humanos, tipo, o ser humano é ruim, mas também ele tem muitas camadas, vai ter tipo, vai ser explorada depressão, traição no meio de um apocalipse zumbi, como que as pessoas vão se organizar, como que vai ser essa organização política, quem vai ter mais poder, quem vai ter menos poder, como é que vai funcionar. The Walking Dead é mais sobre isso, essa organização, essa politicagem, que é um quadrinho também que vale muito a pena ler, só que o Crossed ele vai para outro caminho, né? Em The Walking Dead, o zumbi, que nem eu falei, ele vai ser um status quo ali, né? Ele vai ser a situação regente, sente, ali para fora desse bunkerzinho, fora dessa construção que a gente fez, essa cidade que a gente cercou, não dá pra viver lá fora, porque tem zumbi pra caramba, então você é mordido, você vira um deles, e é isso, tem que se adaptar com essa condição. Só que o zumbi em si, ele é ativo ali, mas ele é um ser que não é racional, é um ser que não tem desejo. A única coisa que ele faz é marchar e comer. Ele não é nem tipo um animal, porque o animal ele marca território, o animal ele fica ansioso, vai ter líder entre um grupo, eles se organizam em grupo. O The Walking Dead não, eles escutam eles e vão indo. Eles são quase vegetais, assim, né? Eles não têm libido, por exemplo, eles não têm nada, eles só comem, né? Já em Crossed, que pra mim é o genial da parada, o Crossed eles vão ser seres humanos que foram infectados com essa doença, que a única diferença visual que eles têm é que eles têm uma ferida, né, uma ferida purulenta em forma de cruz. E eles vão se comportar com o inconsciente aflorado. E a grande parada é que eles vão ter desejo. Isso que é muito foda em Crossed. Eles vão ser seres humanos normais, que tem a gente, só que eles não vão ter uma restrição comportamental. Eles vão simplesmente atacar, e eles vão estuprar, eles vão degolar, eles vão te amassar, eles vão te bater com uma pata e tu virar uma sopa, tá ligado? É nesse nível, é muito violento, é aí que mora a grande violência, eles vão ser seres muito violentos. Só que onde que eu quero entrar com isso? Que ele vai trabalhar essa ideia, pra minha concepção, elaborar a teoria do Freud, do velho safado. E eu vou fazer esse paralelo com o livro que eu li, que é O Mal-Estar na Civilização dele, que é um livro muito bom, é um dos mais famosão dele, é bem curtinho, eu recomendo muito. E como eu vi uma vez uma pessoa reduzir esse livro ao máximo, e ironicamente ela fez esse resumo, que é O Mal-Estar na Civilização do Freud é sobre todos nós que queremos soltar um peido e não conseguir, e a gente vai ficar para sempre retendo ele. E esse é o mal-estar que existe na nossa civilização contemporânea. E ele vai falar isso lá atrás, e até hoje perdura isso, cada vez mais talvez. O que vai ser o mal-estar na civilização? Vai ser esse conceito de que o ser humano moderno, o ser humano, ele é cheio de trauma. E esse trauma, ele vai elaborar a construção desse trauma. Por que a gente está numa constante sensação de querer fazer uma atitude que emana de dentro da gente, e a gente está sempre puxando freio, está sempre controlando. Então é esse lugar onde você querer fazer algo, ou até nem uma ação de fato. O pensamento, muitas vezes, um pensamento que você tem, você mesmo restringir ele, você sufocar esse pensamento. Então esse vai ser o mal-estar que todos nós vamos ter. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. E isso vai ser da criação de cada um. Mas o social vive nisso. E não necessariamente essas restrições vão ser ruins. Porque aí que tá, hein? Aí que entra Crossed. Crossed vai ser o resultado dessa não restrição. Então o ser humano ele vai ser um animal. Ele vai fazer o que ele quiser. E aí, o que vai acontecer com a sociedade com isso? Caos, né? Barbárie. E os Crossed vão ser realmente isso. O Freud ele vai dividir a psique humana. Agora eu vou também fazer um outro parênteses aqui. Eu não sou psicólogo, não sou formado, não tenho curso nenhum. Então, tudo que eu falar aqui são de leituras que eu fiz por conta própria, que eu gosto muito. E eu peço que se tiver algum psicólogo, fala assim, cara, ó, não é bem assim, é mais pra cá, mais legal, papapá. Mas o velho, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir a psique humana, ele divide em 3 partes, que é o id, o ego e o superego. Pra mim, o quadrinho, ele vai falar sobre isso aqui, que é muito legal, que é muito interessante. E o que vou tentar desvendar um pouco esse quebra-cabeça, você já sabe, você já tá familiarizado, legal. Mas vou tentar trazer, elucidar aqui, colocar uma luz sobre essa conversa. O id, segundo ele, é o que é interno nosso, é o que é essa parte até animalesca que a gente não consegue compreender.
emana de dentro, é esse desejo, é o pensamento intrusivo, é o libido, a fome, são as sensações, às vezes o vício também, tudo aquilo que está sendo ruminado dentro da gente e entrando no nosso periférico aqui da nossa cabeça. E está sempre ali. Um exemplo bobo que a gente tem na cultura seria o demôniozinho do desenho animado falando. Mas não é só isso, porque ele não é uma coisa que é perceptível, está constantemente dentro da gente. Ele é a gente, de fato, ele é o que é o ser humano, porque o ser humano é um bicho no final. Só que é onde que entra a grande parada, que é a sacada genial pra mim, tanto do Gossett quanto do Freud, né? Existe o superego. O superego, esse cara, ele é o social, ele é a cultura que controla a gente. Ele é o externo, só que interno. É o externo que mora dentro da gente. O Evangelho fala muito sobre isso também, eu acho muito bacana. E outro jogo que eu adoro, que é muito também sobre isso, é Disco Elysium, cara. Você vai ter o tempo inteiro aquelas vozes, que não é assim na vida real, mas é uma personificação disso. Vai ser aquelas vozes que vai estar o tempo inteiro se debatendo dentro da sua cabeça. Uma vai estar sempre te colocando pra baixo, outra vai falar assim, não, você tem que bater nesse carro, sabe? Você fala, não, pera. E vai ser as escolhas, né? I have been so glad here. Looking forward to the past here. O superego é o que controla. Ele é o regente dessa bagunça toda. Vamos por dar um exemplo. O id seria... Cara, você tem que... Porra, quem eu falei? Você tá puto com aquele cara, mano, você tem que dar um soco nele. E muitas vezes você vai dar um soco naquela pessoa. E isso é o que vem de dentro. Ele emanou de dentro essa ação. Você às vezes nem controla ela, você fica cego e vai e faz. O superego, ele é tipo assim, tá conversando com uma pessoa e você fala, cara, vou ter que mentir pra essa pessoa. Você não tem esse pensamento racional, ele não tá no seu consciente, ele assim, eu vou mentir agora. Ele simplesmente, você tá no fluxo, você vai mentir. E aí, o superego, ele fala, cara, não, mentir vai ser errado pra isso aqui. Por mais que te ajude, por mais que você consiga resolver a situação, mentir vai ser errado. Então, ele o que é esse errado? Quem disse que é errado? Mas você sabe que é errado, porque ele socialmente é errado. E o ego vai ser esse cara que vai estar no meio, brincando com isso. Vai ser o cara que resulta dessa parada, vai ser a ponte. Ele vai estar ali no meio dessa balança e o ego é você. Tudo isso é você, né? Muito louco, pensa isso. Mas o ego vai ser o que resulta disso tudo. É o que você projeta pra fora. O ego vai ser o que projeta pra fora. Então, que nem nessa... vou bater nesse cara. Puta, eu vou ter que... Tipo assim... E aí você fala, não, você não pode, porque vai dar merda, não sei o que, vai dar... E aí você não faz isso. Você não executa essa ação. E o ego vai ser isso tudo. E a mente humana é uma coisa muito incrível. Eu quero trazer um outro conceito, que aí eu vou voltar pra Crossed de vez. Vamos lá. Todos nós já fomos criança um dia, né? Vamos ser honestos. Eu, você, todo mundo já foi criancinha um dia. E a criança, ela vai ter várias etapas da vida dela. Ela vai construir o mundo dela a partir das informações que são dadas para ela. Primeiro, ela vai mudar o mundo em volta, ela vai olhar o que tem em volta, e muito desse mundo vai ser apresentado por quem? Pelos pais. E depois pelo colégio, e depois pelos amiguinhos do colégio, e as pessoas que vai conhecer na sua vida, e elas vão te mostrar o mundo a partir do que foi mostrado para elas, entendeu? É nesse nível, né? Os pais dessa criança mostrou o mundo de uma forma que não foi o mesmo que foi apresentado para você. As regras são as mesmas, tem coisas que não se mudam, mas algumas coisas são alteradas. Então esse amiguinho vai apresentar algumas coisas. Enfim, ao longo disso você vai moldando o seu caráter, quem é você como ser. Mas, enquanto criança, você consegue observar o que está ao seu redor. A partir de um certo momento, você vai começar a observar algo que está mais perto do que você imagina, que é o você, o que é o eu. Você vai se entender como um ser. Até tem a fase do espelho, mas eu quero abordar isso num outro vídeo que eu vou falar sobre o filme In the Glass Cage, que é o momento onde a criança vai se olhar no espelho e se entender como eu também, mas ao mesmo tempo é um outro. Mas ela vai começar a entender o toque, ela vai começar a entender o que é dor, o que é vontade de fazer as coisas, e uma das vontades é, por exemplo, fazer xixi, fazer cocô. É até uma coisa engraçada que a gente pode entender, às vezes, a criança numa outra fase, em relação ao pensamento, em relação a esse id, por exemplo, em relação ao pensamento, os pensamentos intrusivos, como a criança tende a gerar um amigo imaginário, porque ela não entende o que é esses pensamentos. Ela não entende que esse pensamento faz parte do eu também. Então ela tende a criar um ser que vai estar nesse lugar. Então, mas voltando também para a criança se descobrindo, uma das fases é a fase anal, por exemplo, né? Que é a fase que a criança ela vai entender partes do corpo dela. Uma das partes é a parte da evacuação, né? Então ela vai entender a contração, ela vai entender o que é que ela libera, ela vai entender que existe prazer, existe um alívio naquilo, que quando depois que ela sente a dor, e aí quando passa, depois que ela faz a ação de evacuar, ela vai sentir um conforto. E uma das coisas também é que ela vai entender aquilo como parte dela, aquilo saiu de dentro dela. Então, peraí, aquilo é meu, esse sou eu ou não sou eu? O que é isso?
E muitas vezes acontece da criança tentar consumir e ingerir de volta o que ela acabou de produzir. Só que o que acontece? Isso é muito interessante. Vou dar esse exemplo porque é um exemplo que é claro. A criança, muitas vezes, ela não vai nem chegar a fazer a ação de consumir. A mãe ou o pai vai bloquear aquela criança e vai falar, não faz isso, não. E às vezes dá uma bronca ali na criança. E aí não, a criança, tá, não pode. Mas onde que entra a grande parada? Por que não pode? Ela não teve a descoberta por conta própria. Ela teve a descoberta a partir do outro. Então ela não sabe se é ruim, embora ela tenha sentido o cheiro ruim, ela não entende que às vezes é daquilo que sai o cheiro. Antes de ela consumir, ela não entendeu se o gosto é ruim, se aquilo é podre, se é bactéria. E eu não tô falando que isso é errado, lógico. Eu não tô falando que, não, a mãe não teria que bloquear essa criança. Lógico que teria, porque aquilo vai fazer mal pra ela. E de certa forma é o filho dela ali, ela tá tendo que cuidar daquela criança. E é uma extensão dela também, faz parte da gente entender isso, né? Aquela criança foi gerada dentro daquela mãe. Então aquela mãe é um papel muito importante também, aquilo faz parte dela, né? Não que faça, porque é um ser individual, mas pensa na concepção de que, tipo assim, aquela pessoa pariu aquilo de fato, né? A gente não é ensinado a ter um filho. A gente só vai entender o que é ter filho quando tiver um filho, né? Não tem um tutorial, não tem um momento. Então, de certa forma, pra mãe também é que nem a evacuação ali. Aquele ser faz parte dela. E até a mãe conseguir entender que aquele ser é outro ser também é um processo. Mas a criança ela vai estar lá e ela não vai ter a experiência dela. Ela degustou aquilo e ela consumiu aquilo. Nossa, o gosto é horrível. Ela na hora já entendeu que aquilo fez mal, que aquilo é ruim. Ou ela tem aquilo, ela consome e fica doente. Ela consegue perceber que sempre que ela faz aquilo, ela vai ficar doente. Não. Ela simplesmente veio externamente o conceito de que não, isso é errado, isso não pode, isso faz mal e não pode. E o conceito de não. Então isso vai ser gerado um trauma. Até o Freud vai explorar um pouco mais. Essa fase é uma fase muito importante para a construção desse ser para a vida adulta. Segundo ele, uma abordagem mais permissiva, uma abordagem um pouco mais opressiva, vai mudar o próprio caráter desse ser humano, entendeu? Mas é isso que eu queria chegar. Eu queria falar sobre essa relação do id, do que é o superego, do que é o ego, do que é esse ser humano, né? E aí a gente veio para viver numa sociedade que já tá tocando, sabe? E já tá, a festa já começou faz muito tempo. As leis que a gente vive já são leis que são elaboradas há milhares de anos. Então, muitas coisas que as pessoas se ferraram lá atrás, a gente já sabe, só que a gente não teve experiência. Eu sei que tem que prestar atenção, eu sei que não pode beber no trânsito. E não que essas leis sejam ruins. É ela que faz a gente funcionar como sociedade. O superego é esse ser que existe dentro da gente, esse conceito de social, esse conceito de leis, de normas, que tá o tempo inteiro barrando a gente de fazer atitudes. E aí volta pro começo do mal-estar na civilização. É você querer fazer algo que você sabe que não pode. E esse querer não é um querer tipo assim, eu sou ruim, eu sou vilão, eu sou mal. Esse querer simplesmente brota. E a gente, como ser humano, é saber controlar esses desejos ruins. Tem uma tirinha que eu gosto muito, que é uma tirinha de meme, assim, eu vou colocar aqui na tela, é uma tirinha em inglês, que ela é super simples, mas ela define muito bem isso e define muito bem o que é crossed, que é um pai imaginando, ele tá com o bebezinho no colo, ele tá com o bebê na parede, e aí ele tá imaginando isso e ele fala, nossa, que pensamento horrível que eu acabei de ter. Como é que pode, né, eu ter um pensamento tão ruim como esse? Logo em seguida ele fala assim, é sobre os pensamentos que eu descarto e os pensamentos que eu escolho executar, não eu esconder isso, é eu aceitar isso como condição. A gente como humanidade aceitar que a gente tem esse pensamento, aceitar que a gente é assim, faz parte da nossa natureza, mas saber que a gente tem a escolha de executar eles ou não. Isso que faz a gente ser belo. E aí ele ainda pede perdão pro filho dele sobre um pensamento. É muito bonito, é tipo assim, cara, é isso, né? E é sobre escolha. Agora voltando, eu fiz todo esse mas voltando a falar sobre Crossed. O que é Crossed? O Crossed, que é o infectado, eu vou começar a partir de agora a chamar ele de infectado. O infectado, ele é a personificação do id. Tanto é que em alguns momentos do quadrinho você vai ver que eles estão sempre rindo, eles estão sempre felizes. É uma risada de escárnio, é uma risada muito agressiva? Que assusta, lógico. Mas se você for ver e tentar entender o que o Garfield estava fazendo ali, é uma risada de prazer, é uma risada de realização. Tem uma hora que até um personagem dos Crossed, um dos personagens infectados, eles acabam atirando, uma trocação de tiro, e ele morre, um personagem infectado. E quando ele tá morrendo, ele fala, nossa, tão lindo, isso foi tão lindo. E aí você entende que, na verdade, aquilo é lindo porque é a realização do desejo, né? Eles são o id, eles não têm a restrição do superego. Eles são o próprio desejo, eles são libido, eles são carnal, por isso que eles são violentos, porque o desejo ele pode ser violento. Eles são a própria realização, eles são a própria satisfação do desejo. Uma coisa que eles não ficam é entediados com o desejo, tem aquela coisa do desejo se limita na meta, né? Eles são as etapas do você desejou e a ação de concluir aquele desejo. Então eles estão sempre em estado de felicidade, de euforia. Enquanto os seres humanos estão sempre reprimidos, os seres humanos estão sempre tristes.
E a gente vê na nossa sociedade contemporânea que a gente tá sempre fudido, a gente tá sempre na merda. E não necessariamente isso que faz a gente estar sempre na merda, aí tem outro nome, é o capitalismo, né? Mas também faz parte do superego, né? Você tem que viver nessas condições, porque é a regra. Como diria o Mark Fisher, é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que a gente está sempre nesse estado de aceitação, né, de que as coisas não vão melhorar. E aí o próprio CrossFit, os infectados, eles vêm de antemão, eles são felicidade pura. Eles estão o tempo inteiro, numa espécie de nirvana. Eles estão sempre curtindo, porque eles estão realizando todos os desejos mais obscuros, sem restrição alguma. Mas isso é ser humano? Não. Isso é só um pedaço do que é a gente. Essa que é a grande parada. Por isso que eles são zumbis. Porque eles não têm a escolha. Eles simplesmente agem com o que o id ordena. Então eles não têm o poder da escolha, eles não têm o poder da culpa, eles não são humanos. Isso que diferencia os humanos. Agora falando um pouco sobre os humanos, basicamente vai ter esse apocalipse, que eu falei, e vai estar todo mundo numa lanchonete, eles não se conhecem, os personagens, um personagem trabalha lá, o personagem principal tá indo tomar um café, e o personagem principal vai ser o narrador desse volume inteiro, e a personagem que é a barista, né, ela trabalha como garçonete ali, ela vai ser uma das protagonistas também. Ela é uma personagem muito interessante porque ela vai ser uma personagem que é mãe. Quando tem a merda toda, começa, eles estão do nada, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo, do nada chega um cara, uma costela na mão, e aí ele já começa a atacar, e você entende que a infecção passa através de saliva, de sangue, que nem zumbi, né? E já é infectado e começa a zona ali. É uma coisa que é interessante logo no começo, que quando eles estão tentando escapar, os Estados Unidos, o governo americano, joga uma bomba nuclear para resolver a situação. E já é uma crítica muito interessante que o Garfênis vai fazer também, esse excesso de violência dele, é uma crítica à América, né? Essa militarização excessiva. Vai ter um outro momento, mais pro final, eles vão achar um corpo de um ex-militar, o personagem principal vai achar esse diário desse militar, e você vai ver que teve um monte de escolhas que foram feitas, assim, tipo, pra apagar um monte de gente, matar um monte de gente, tentou resolver tudo na bala. E a grande questão também que o Garfênis vai zoar também é isso, né? Que a América tá sempre tentando resolver tudo na bomba, na explosão. E o Garfênis, ele não é americano, mas como a parte do mundo, ela é muito impactada pela cultura americana, né? Mas ele tá sempre tecendo críticas a essa América militarizada total, né? Porque se você for ver no CERN, a grande exportação dos Estados Unidos é cultura, através do cinema, como literalmente uma mercadoria, né? Vender cultura, o sonho americano de pátria, né? Esse é o ideal pro mundo. E, armamento, né? Militarização total, o armamento, a economia militar é uma coisa muito grande. Se você for ver, volta e meia, eu vejo um vídeo de uma metralhadora atirando e quanto que foi gasto, sabe? E é muito vendável, né? A América é o grande senhor das armas do mundo. Então o Garfênis, já nisso, ele já critica o comércio das armas dos Estados Unidos. Eu não tô nem falando comércio para civil, comércio para guerra. A guerra como economia mesmo. Outro, inacreditável é o Hideo Kojima, né, cara? Que é um outro cara que não é americano. E ele tá sempre tecendo crítica a isso, né, cara? Todos os Metal Gears é sobre isso. Guerra como economia. A guerra como algo que é importante, tá acontecendo, tá ligado? Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste. And its consumption of life has become a well-oiled machine. War's changed. ID tag soldiers carry ID tagged weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything's monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield
controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Mas voltando pra Crossed. E tem uma explosão nuclear, e tem essa coisa de tá tudo explodindo, né? Tá sempre... Porra, como é que a gente vai resolver isso aqui? Ah, mano, tá com uma bomba, tá ligado? E não resolve a situação, claro. E uma das personagens fica até cega por causa dessa explosão, né? Aquela coisa da explosão nuclear, quando você só olha pra ela, você queima o olho, enfim, a sua retina vai pro saco. E essa personagem, ela vai ficar cega, ela vai ser uma personagem muito legal. Ela ser cega também é um simbolismo muito interessante de ser a justiça, né? Muitas vezes ela vai estar em lados que você não acredita, né? Mas ela vai estar ali. E ela vai estar sempre tentando balancear a situação. Então vai ter várias vezes que vão estar todo mundo fazendo uma escolha que é absurda, e ela vai estar lá no outro lado da balança ali. Porque ela faz parte do grupo e vai ajudar os outros. Em teoria vai ser mais justo essa escolha. Voltando para os dois personagens principais, vou chamar de protagonista e essa personagem que é a mãe. O protagonista ele vai estar sempre narrando, ele vai ter uma fera ali com ela, ele vai gostar dela. E ela até ajuda eles no começo, quando eles estão meio perdidos, eles vão morrer ali. Ela chega com uma caminhonete e ela fala, entra aí. E ela salva todo mundo, esses 4 personagens, né? E o grupo vai aumentando e também vai se enxugando ao longo do quadrinho. O quadrinho também ele é dividido em capítulos, e cada capítulo meio que tem uma história de começo, meio e fim de uma passagem desse grupo. E tem momentos até que, por mais que seja muito visceral esse quadrinho, tem momentos que, tipo assim, cara, não acontece meio nada. É só explorando os personagens, explorando esse conceito que o Garth Ennis quer falar sobre o que é ser humano e o que é tentar se manter íntegro à sua humanidade, né? Então tem momentos que nem tem tanta violência, tipo assim, é uma passagem, é muito bonito às vezes até, mas ao mesmo tempo contrasta com a violência excessiva, é excessivo mesmo, assim, é nesse nível mesmo de tipo assim, tanto é que muita gente fala mal, muita gente se sente enojado, se sente desconfortável, e é mesmo para ser desconfortável, porque ele quer chegar nessa conclusão também, mas eu acho que talvez esse choque que dê nas pessoas, talvez travem elas para interpretar uma coisa maior, que é o que a obra fala. Que além do choque, eu acho que muita gente resume choque pelo choque, e eu acho que realmente tem coisas que são choque pelo choque. Recentemente, nos Melhores do Mês, eu critiquei a Cerebral Movie, que eu acho que é um filme péssimo. E ele é choque pelo choque, ele não diz nada, é um filme merda. Já esse, eu acho que ele tem esse choque pra te colocar nessa reflexão e de como a gente mesmo, sendo ser humano, vamos fazer atitudes que a gente vai se arrepender depois. Outra coisa que eu acho muito legal de Crossed é que ele é um refluxo dos anos 90. Os anos 90 era cool a violência, né? E até hoje é. Por que a gente assiste filme de terror? Sabendo que vai todo mundo morrer às vezes naquele espetáculo ali. E porque a gente produz filme de terror também. Os anos 90 foi os quadrinhos passou por uma sanguinolência inacreditável. De tipo assim, Deadpool, Spawn, os próprios heróis começaram a ficar mais violentos. Deadpool é um grande exemplo disso. É cool, era da hora. É divertido. O Deadpool ele corta o braço e aí sangra pra caramba, e aí conecta o braço de volta, e ele não tá nem aí pra nada, ele mata todo mundo mesmo. Só que aqui em Crossed, o Garth Ennis ele pega esse refluxo dessa época e fala assim, cara, então peraí, é cool aqui? Até onde para de ser cool? Até onde incomoda, né? Até onde eu posso ir pra te incomodar mesmo? Até onde você deixa de curtir? Ah, aqui não é mais legal, né? Então por que o outro é legal? Então ele te provoca nisso. Então a violência é legal até que ponto? Você gosta de violência? Por que você gosta de violência? Ah, essa violência você não vai curtir, né? Então é muito bacana. Isso aqui não vai ser vendável. Isso aqui nem vai ser publicado numa grande editora. Te coloca pra pensar por que a gente gosta de consumir isso também, né? O que satisfaz a gente? Volta para um pouco da nossa necessidade enquanto desejo daquilo que é proibido. A gente vê isso um pouco no videogame. O videogame ele vai servir para suprir isso, para te colocar naquele lugar de executar aquele desejo, que muitas vezes é um desejo violento, de uma maneira que não vai interferir no mundo real. Então, de certa forma, ele é terapêutico para isso, o videogame. E até a arte, a gente produz muitas vezes o que está incrustado ali. A gente vai trazer algo que está no nosso âmago, aquilo que a arte ela é a produção disso, é jogar para fora o que está dentro. Algo que você não consegue visualizar muitas vezes. Então, é você visualizar ou transformar em algo sensorial, algo que não existe. Algo que está aqui perambulando, né? No campo das ideias, no campo do nosso âmago mesmo, né?
E o Garth Ennis, pra mim, ele faz isso de uma maneira muito interessante. Mas, como eu falei, poucas pessoas vão conseguir lidar com uma maneira como eu lido, que é tipo assim, tá, beleza, é quadrinho, é desenho. Bom, agora eu vou começar a entrar um pouco mais na história e eu vou falar um pouco mais de spoiler. Então, se você até agora tá aqui, eu recomendo que você vá ler. Mas se você não vai ler, porque você fala, puta, eu acho que é muito violento pra mim, ou não tenho interesse também, então continua aí. Mas se você tiver interesse, vou dar um pouco de spoiler, mas eu também, vou dar poucos spoilers. E foi o que eu falei já no começo do vídeo. O quadrinho não é muito sobre spoiler pra mim, ele não é muito sobre uma coisa grande que acontece. E sim sobre o que está sendo falado ali. Esses personagens eles vão tocar ali, tentando sobreviver, eles vão estar sempre também se escondendo. Isso é uma constante no quadrinho, e eles vão estar sempre tentando se esconder e não lidando com os problemas. De certa forma também é esconder os próprios desejos, né? Não lidar com o problema, não lidar com a violência que existe no mundo, não lidar com o que você está vendo, não lidar com o que você sente também. Você vai ter essa mãe que o tempo inteiro ela vai estar protegendo esse filho, tanto é que ela abstende algumas decisões dela, que seriam em prol dela, para tomar decisões em prol do filho. E muitas vezes decisões que não são em prol do grupo. Então vai ter um comportamento um pouco egoísta. Ela vai tomar um lugar muito de poder ali, ela vai ser a pessoa que vai ser a alfa ali daquele grupinho. Alfa no sentido de dominância, né? Não no que virou hoje em dia. Mas é uma personagem que vai estar sempre se preocupando, em primeiro lugar, com o filho dela. Ela vai estar sempre tentando encapsular ele para ser um ser humano bom, né? Um ser humano que na consciência dela vai estar sempre nesse papel também de estar criando esse ser, né? Que nem eu falei sobre a criação. E ela vai estar nesse papel de que vai ser justamente o que ele vai falar sobre ego, essa construção de personalidade, essa construção do superego. Ela vai estar sempre meio que construindo esse ser, né? Através de algumas ordens, através de várias ações. Que nem eu falei, porque o quadrinho é sobre psicologia e nada mais do que uma mãe pra estar ali, né? O quadrinho ele vai ter a violência, que eu falei, a roda, assim, muito violento. E aí, tipo assim, eles vão estar fugindo, e se o menino olhar aqui pra cá, ele vai ver, tipo assim, uma atrocidade, sanguinolência total. Mas quando eles estão em grupo, a mãe, ela vai falar assim, se alguém falar algum palavrão, ela vai censurar a pessoa. Ela fala, não fala isso, tipo, olha a boca. E aí você fala, caraca, tipo assim, ele tá vivendo num mundo onde, tipo assim, as coisas mais atrozes estão sendo realizadas, mas o que importa pra ela é, tipo, as pessoas não falarem palavrão. Porque aquele grupinho representa o social ainda, é uma última esperança. Então aqui eu vou educar nos meus moldes, entendeu? Embora o mundo tenha ido pro caralho. Então o que importa é que os vivos ainda, os que são humanos ainda estão educando essa criança. Tem um pouco daquela coisa que a gente vê em A Estrada, que saiu agora pelo Pipoca Nanquim, tem um filme. A gente vê em The Last of Us, que é essa tentativa de consolidar ainda o mundo que existia, né? Ainda com tentar segurar as pontas e, tipo assim, para essa nova geração, ainda vou mostrar um pouco do que tinha no passado, entendeu? Eu vou aos meus moldes, ao molde do social, de como ela foi criada, essa mulher, eu vou trazer aqui para essa criança, enfim. Uma outra coisa que é bacana também é que você descobre mais no final sobre quem é essa mulher, porque ela é super fechada, ela não vai falar sobre ela. E aí também é isso, ela enquanto indivíduo, ela não tem tanta opinião, ela não se expressa tanto. Porque ela não se preocupa como ela como indivíduo, mas ela se preocupa com aquele outro indivíduo. Então vai ter um momento que ela vai estar falando com esse personagem e você descobre que a vida dela foi cuidar dessa criança, tipo, indo pra lá e pra cá. E ela terminou com o marido dela, que era um cara agressivo, então colocava ela no papel de submissão ali. Então ela se transforma em um outro ser através daquele ser vivo que é o filho dela. No sentido que, tipo assim, eu sou reprimida, eu não me importo comigo, o que importa é esse outro ser, eu vou me projetar nesse outro ser. Então ela vai estar sempre preocupando com ele porque ela ainda tem esperança nele, e não mais nela, né? E você descobre que ela está sempre nessa de ir para lá e para cá. Então vai ter um pouco disso, ela não conseguir se estabelecer. Ela sempre vai estar querendo ir para outro lugar. Eles vão estar indo para o Alasca, né? Que é a grande missão deles, porque em teoria não vai ter monstro lá. É uma personagem muito rica, muito legal. E o que vai acontecer? Eles vão estar sempre fugindo, alguns personagens vão saindo, alguns personagens vão morrendo, né? Ao longo do quadrinho, que eu falei, é um quadrinho muito violento, e vai ter várias maneiras ali, várias ações. É muito cômico também. Tem momentos assim que você consegue ver que é uma punchline quase, é quase como uma piada, né? Assim, vai ter aquela estrutura, alguma coisa dita, e aí acontece do jeito que fecha a punchline, né? O personagem que ele é homossexual também é muito interessante, ele expressa isso em um dado momento. E vai ter um senhorzinho, ele é super calado, ele não fala quase o quadrinho inteiro, e vai ter um senhorzinho que ele vai chegar e ele vai virar e vai falar assim, putz, vocês são meus únicos amigos que eu já tive na minha vida inteira. Tipo, quase como se fosse uma bênção. No The Walking Dead tem um pouco isso, né? No The Walking Dead não, no The Last of Us, na primeira temporada, tem um pouco isso daquele personagem que ele agradece que o mundo acabou, né? Ele fica super feliz, que ele fala, vocês foram os únicos amigos que eu tive na minha vida inteira. E aí todo mundo fica meio, pá, por quê, né? Aí você fala, porque ele é fechado, né? E ele começa a falar sobre ele, começa a se abrir naquele momento. Ele se sente confiante pra se abrir. E aí aquele personagem começa a vomitar tudo aquilo pra fora, ele começa a falar, então,
quando eu era mais novo, eu não conseguia me dar bem com as meninas. Aí o personagem que é homossexual, eu sei, eu entendo, eu passei por isso também. De não entender, ele fala, E aí eu, pensava em outras coisas que não era tão normal, eu me sentia diferente. Puta, eu entendo. E essa coisa meio da piada, meio da punchline, né? Ele vai construindo, ele fala assim, cara, eu via os meninos e não sei o que, me despertava algo. E aí o cara, não fazia ideia de que você também era gay. E aí ele fala assim, eu levava ele pra casa e degolava eles e transformava eles em picadinho. A gente tá preocupado com os caras que estão lá, mas aqui dentro tem um cara que era serial killer também. Então, traz outra reflexão que tá dentro da gente. Em um outro momento, o Garfield vai escrever literalmente isso num pensamento ali do personagem principal, que é nada que eles estão fazendo, nada que os monstros estão fazendo, não é humano. Nada que eles estão fazendo nunca foi não feito. Assim, é baseado em coisas que foram feitas por ser humano. Já teve serial killer, a gente tem casos de todo dia, a gente tem racismo, a gente tem tudo, né? A gente vive nisso. Só que quando é materializado só isso, é um absurdo. Mas é o que ele fala, eles não estão evocando um dragão, eles são mágicos e eles têm poder de voar. Não, todas as atitudes deles são as atitudes humanas que já foram feitas por outros humanos. Nada nunca foi visto antes na história da humanidade. E aí quando você é confrontado ali com aquele personagem que tá dentro do grupo, você fala, caralho. E ali é o primeiro momento que talvez ele se arrependa. E na verdade ele talvez se arrependeu a vida inteira daquilo. Só que ele não conseguia lidar com o fato de ele ser um cara reprimido. Você não sabe a história daquele personagem e o que levou a ele tomar aquelas atitudes. Mas o que importa é que ele tomou aquelas atitudes. Então é muito foda. E aí eles resolvem a situação ali. Eu não vou dar spoiler de como eles resolvem. Puta, cara, ele tá falando tanta coisa aqui. E é isso, na verdade, né? É o que te mantém humano é fazer as escolhas certas, né, cara? Vai ter um momento que eles vão ter que assassinar um monte de criança. Chega nesse nível. A desculpa de que eles vão ter que assassinar essas crianças é por causa do filho dela. Que ela fala assim, cara, essas crianças não vão poder vir com a gente, porque elas são crianças, elas vão berrar, elas vão esperar, elas vão chorar, elas vão divulgar onde a gente tá, é nossa informação, a gente vai morrer por causa dela. Certeza. 8 bocas a mais para alimentar, assim, não vai ter como. A gente vai ter que deixar as crianças para trás. Só que se a gente deixar para trás, elas vão morrer de fome, de exaustão, elas vão ser, às vezes, vão achar elas, vão torturar elas. E aí outra coisa, se a gente deixar elas aqui nesse acampamento, se alguém entrar achando que é seguro, vai morrer para essas crianças. Então, tipo assim, é uma situação onde a única resolução que tem na cabeça da personagem vai ter que matar elas. E o grupo inteiro decide que é isso. Tá bom, 10 cabeças ali no grupo. As 10 concordam com uma atitude de matar 8 crianças. Porque a situação levou a isso. Porque o desejo do personagem também é, tipo assim, manter vivo. Você se preocupa mais com você do que com o outro que você não conhece, por mais que seja criança. Você tomou essa atitude, você tomou uma atitude monstruosa. Literalmente uma atitude que, assim, não tem como desculpar. Só que no cenário que tá ali, entre aspas, não tem mais superego, entre aspas, não tem mais sociedade. Você não responde mais a um júri, você não vai ser preso, você não vai ser responsabilizado pela sua atitude. Então aqui tá meio maleável. A gente continua tendo a memória do que é o certo, do que é o ético, do que é o moral, mas já tá meio frouxo. Então a gente vai ter que tomar essa atitude por causa da gente, vai ser em legítima defesa. E é onde mora a grande graça disso. É do personagem principal e os outros personagens, pro resto do quadrinho e pro resto da vida delas, vai se arrepender daquilo e vai se culpar para aquilo. E aí que mora a grande cruz, que a gente vai ter que carregar. Eles vão ter que carregar a cruz pro resto da vida de ter matado 8 crianças, por exemplo. Vai estar sempre ali, em algum lugar da memória ali, vai te lembrar daquilo. Bum! Ai, caralho. E é isso que é ser humano, é se arrepender. É pelos seus pecados, né? Dimas, mas o personagem Dimas é o cara que se arrepende no último momento, porque a gente não sabe as condições que aquela pessoa teve na vida dela. Foram condições de super marginalizado. Foi um bandido que era super marginalizado e o mundo levou ele a ser aquilo. Ele é um reflexo do que acontece ali, ele é um sintoma do que estava acontecendo ali, numa sociedade que estava sendo, tipo assim, marginalizada. E no último momento ele se arrepende, porque ele entende que as condições, o mundo que ele vivia fez ele cometer aquilo, mas ele não queria ter comentado aquilo. E pelo resto da vida, no último momento de segundo de fala dele, ele se arrepende. A própria figura de Jesus é uma figura muito foda, porque é uma figura que sai do externo como tem essa coisa de Jesus ser Deus ao mesmo tempo, né? Na minha interpretação, mas não existe interpretação. Para mim tem. Existe essa figura de Deus, que ele rege o mundo e ele coordena esse mundo, ele criou esse mundo. Na própria semelhança, aquilo faz parte dele. Ninguém ensinou ele também a ser Deus. Esse ser é um ser que sai dele, ele cria esse ser como ele, a partir dele. E ele não entende aquele ser, porque ele é Deus. Por que aquele ser não está querendo me respeitar? Por que aquele ser está cometendo pecado, adoidado? Ele não entende. E a única maneira de você conseguir entender o que é ser humano é ser um ser humano. Ele precisava vir para a Terra em forma de humano, viver como humano, sem saber que era Deus até um dado momento, para poder compreender e para sim poder perdoar e não punir. Cara, isso é muito belo, cara.
É genial isso. Enfim, vai ter um outro momento também que o personagem ele vai dar um tiro no cara, dá um chute no cachorro. E ele fala, cara, eu precisava fazer isso. Eu precisava resolver aquela situação. E eu tava com muita raiva. Eu agi com o meu id. Só que eu vou me culpar por isso, porque isso é ser humano. É a própria cruz que eu falei. É o peso de você segurar seus pecados. Ali eu digo, na coisa de Jesus, seria o pecado dos outros, né? Mas a cruz é a representação do pecado, de segurar aquele peso. Algo que você não consegue, que te faz ter força também, né? Já os crosseds não. Esse peso não é interno, ele é externo. É um peso que tá aqui na cara. Eles são o próprio pecado, de certa forma. Eles são essa atitude. E aí foi o que eu falei, também não necessariamente eles são ruins, porque não é sobre ser ruim ou ser mal, é ser bom ou ser ruim. Eles são simplesmente a realização do desejo. Eles são o que está em todos nós, só que só isso. Eles são essa ferida exposta, eles são só a ferida, eles são só a chaga, eles são só a cruz, eles são só o pecado. Mas não porque eles são satânicos, é porque é o que está dentro da gente, porque não é sobre julgar o outro, eles são ruins. Eles não conseguem controlar, a gente consegue. E o que a gente está fazendo para controlar isso? Quando você mata 8 crianças, talvez você não controlou. Mas a grande parada é você se arrepender disso. Entender que teve razão pra você fazer isso. Entender que poderia ter sido diferente. Ufa, eu acho que falei pra caramba. Enfim, acontece várias outras coisas. Eu tentei não dar tanto spoiler. Tem uns eventos que são bem principais pra obra, que vão marcar muito ela ali. Super importante, porque eu tava comentando também. Que nem eu falei, eu realmente queria fazer esse vídeo, porque eu falei, cara, esse quadrinho não é ruim. E tem gente falando que é ruim, porque às vezes não é nem culpa. Ele é tão assim, não tragável, ele não é tão... Você não consegue digerir ele tão fácil, que ele choca tanto, que talvez ele te bloqueie de perceber algumas coisas na obra, né? Que é uma obra, fenomenal, é sobre isso, né? Porque eu tô repetindo várias vezes, mas é isso, né? É sobre também a gente não ser uma pessoa... Que nem você vai pegar uma pessoa que ela é super santa, aquela pessoa boa, a maior pessoa do mundo. Essa pessoa, ela é igual a gente, ela não é diferente, ela não é nossa. Essa pessoa aqui é completamente diferente, ela não comete nenhum pecado. Tanto é que várias vezes você vai ver alguém que é famoso, que é super bonzinho, e aí você vaza alguma coisa da pessoa, que a pessoa é um monstro. Porque ela tá sempre nesse estado de persona mesmo, de vestir uma máscara, de ser aquela pessoa boa, aquela pessoa tão legal, tão da galera. E ela tem que em algum momento canalizar isso. E às vezes entre 4 paredes, em algum momento ela vai canalizar com o outro. Esse outro que ela exclui, esse outro. Às vezes aquela pessoa que é super legal, mas no trabalho... Aquela pessoa que é famosa no trabalho é uma escrota. Mas ela tá sempre com aquela persona, sempre com aquela máscara de fofa, de gente boa. O ser humano, ele não é ruim. E o ser humano não é só bom. É a gente escolher as nossas batalhas ali e escolher ser bom. Mas não é sobre ser bom e só. Essa é a grande sacada do Garfienes. Ele trabalhar isso e jogar na nossa cara muita coisa, cara. É muito foda. E não é por acaso, sabe? Ele pensou muito nessa obra. Eu não acho que essa obra nunca vai ser adaptada. Inclusive, falei isso da última vez. Eu acho que aquele quadrinho aqui nunca vai ser adaptado. No dia seguinte, saiu o trailer pro filme. Mas eu acho que é muito difícil ser adaptado. Eu já acho que é muito difícil o The Boys ser adaptado. E foi adaptado e bem violento, realmente. Mas eu acho que o Crossed é tipo assim, The Boys é violento. O Crossed é tipo, porra, é lixo, assim. É curva de rio. Realmente é muito podre mesmo. Então eu acho que é muito difícil. Mas se um dia for adaptado, eu espero que mantenham essa discussão. E só o quadrinho por si só já basta. E é isso, fica a minha dica, cara. Leia esse quadrinho, se você tiver estômago. Mas leia, é um quadrinho excelente. E eu falei pra caramba, achei que eu ia falar menos. Bom, é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, dinâmico. Como eu tô fazendo a primeira vez um vídeo longo sozinho. E não deixa de seguir, não deixa de compartilhar. Comenta, por favor. Tudo que você ouviu aí, você fala, puta, cara, nunca tinha ouvido falar. Pô, vou ler. Se você leu, principalmente você que leu, cara, você não gostou, você gostou, comenta aí pra gente debater. Se às vezes esse vídeo te ajudou a falar, pô, realmente, essa obra ela é boa mesmo, né? E se realmente você ouviu meu vídeo inteiro, essa obra é uma merda. Mas comenta, muito educado, peço, né? Compartilha, segue, que ajuda demais. A gente tá tentando crescer sempre aí. Eu acho que na verdade não é crescer sempre, né? Eu acho que é a única meta de um canal no YouTube. Além de gerar entretenimento, além de gerar comunicações, além de gerar discussões, que nem... Por isso que a gente faz os vídeos, né? Pra expor nossas ideias. Mas é também por crescer, né? Ter mais visibilidade, ter mais views, ter mais gente interagindo. A gente sempre responde. E, a última coisa, tinha esquecido de novo, lembrando que se você tiver condições, se você tiver interesse, a gente tem um clube de membros agora, que é a assinatura que você pode, ou com um valor pequenininho, às vezes você pode ajudar a gente, que mantenha, que eu falei, a gente não recebe nada do YouTube, a gente não recebe quadrinho, a gente não recebe nada, a gente é uns fudidos, tamo na pindaíba, mas se você quiser, cara, eu acho que além do dinheiro, além de entregar dinheiro pra gente, a gente vai estar sempre gerando conteúdo e a gente quer trazer realmente as pessoas que seguem a gente pra
participar, que nem eu falei, a gente quer muito fazer live, cara. A gente só quer começar a ter mais pessoas pra poder chamar a gente, poder, pô, fazer umas trocas legais, enfim, é isso. Bom, se curtiu o vídeo, ótimo. Espero ter cumprido meu papel de divulgar essa obra e conseguir transmitir minha ideia. Espero que tenha ficado claro. E é isso, rapaziada. Valeu, beijo, abraço.